A gente começou a falar a respeito do Martin Heidegger, ou Heidegger, tanto faz, que é o cara considerado como o primeiro nome do existencialismo. E isso tem bastante controvérsia, até porque ele mesmo não aceitava esse título. Ele era discípulo, colaborador muito próximo do Edmund Husserl. Eles rompem com a ascensão do nazismo, passagem muito polêmica da vida do Heidegger, porque ele acaba aí aceitando a posição de reitor da Universidade de Berlim no lugar do Husserl. O Husserl foi destituído de seu cargo pelos nazistas porque o Husserl era judeu. O Heidegger é colocado no lugar dele. Tem pesquisas que apontam que o Heidegger não foi alguém apenas que estava no lugar errado na hora errada, mas que ele aí por algum tempo ele realmente aderiu ao nazismo. Isso tudo é algo bastante discutido, é algo assim bastante incômodo da história do pensamento, da história da filosofia, com muitas incoerências que cercam essa história. Então, uma coisa assim, está em aberto, uma coisa que está em aberto. Como eu disse também já, ele namorou a Hannah Arendt, que era uma judia. Namorou. Teve um caso, teve alguma coisa, teve um rolo. E a Hannah Arendt era orientanda dele também, que foi orientando depois do Jaspers, que é outro cara importante da fenomenologia. Só para situar o pessoal que está se interessando pela fenomenologia, que a gente tem diversas linhas, tudo começa com o Husserl, mas daí a fenomenologia e o existencialismo vão para muitos caminhos. O Karl Jaspers, por exemplo, que é o pai da psicopatologia, ele é identificado com a chamada fenomenologia cristã. Nenhum desses títulos é assim confortável na filosofia, tá? Por quê? Porque a gente coloca um título assim para um sistema de pensamento muito amplo e os próprios caras recusavam, né? Assim como Heidegger recusou o título de existencialista, o Jaspers também não estava muito confortável nesse aí de fenomenologia cristã. A gente tem aí então uma tradição onde provavelmente a pensadora mais conhecida, mais importante, seja a Edith Stein, que é da fenomenologia cristã. A gente vai ter outras escolas que vão discordar até mesmo do Husserl em muita coisa, mas o caminho das linhas de psicologia fenomenológica, de psicologia fenomenológico-existencial, elas vêm dessa linhagem do Husserl, do Heidegger, tá? Elas vêm desses dois nomes aí. Esses outros pensadores da fenomenologia, eles têm suas contribuições, mas uma prática de psicoterapia fenomenológica existencial vem do Heidegger. Então, a gente começou a falar do Heidegger, vamos falar mais um pouquinho dele, né? Que ele vai falar, então, da necessidade de uma ontologia do ser, já não mais, então, nos preocuparmos, nos voltarmos com a dimensão ôntica, que é com a dimensão coisa do ser humano, com a dimensão objetificada do ser humano, inclusive superando a ideia de essência da fenomenologia, porque a essência, a concepção de essência implica entender que há uma distinção perfeita entre consciência e mundo, e que é possível, quando a gente fala do ser humano principalmente, a gente situá-lo em uma dimensão de coisa, uma definição pronta e acabada. E que o ser humano, então, para o Heidegger é justamente o contrário, ele é permanentemente inacabado.
O Heidegger, ele é muito influenciado pelo Nietzsche. Então, a perspectiva dele é completamente contra essas definições mais estreitas, mais fechadas a respeito do ser humano. A existência, esse dobrar-se para fora, que é característica só do ser humano, por quê? Porque só o ser humano pensa a respeito de si mesmo. Nós existimos justamente porque pensamos a respeito de nós mesmos, ressoando Descartes, ok, mas aqui a gente já tem muitos pulos para frente do Descartes, que é a ideia de que a gente busca olhar o que é o nosso ser, e por isso que a gente fala então que o ser humano é o único que existe, porque o fato de refletirmos sobre nós mesmos faz com que estejamos abertos ao possível, faz com que nós não sejamos como as coisas, como a dimensão ôntica do mundo. Então, como eu, né, já expliquei, então esse copo ele não pretende ser outra coisa. Não vamos ter a revolta dos copos querendo ser garrafas, ou enfim, ou dos copos reclamando, pare de pôr água em mim, coloque uma pinga, por favor. Senão, eu vou continuar colocando água em você. Não, isso não existe, a não ser na nossa imaginação, que é já uma dimensão humana que a gente estende para as coisas. Então, a dimensão, então, em que a nossa presença é humana, não a presença na condição de coisa. E quando eu falo condição de coisa, estou reiterando muito isso, tem sempre que tomar cuidado, o alerta, não é? Se eu tomo o ser humano pela fisiologia, eu reduzo a condição de coisa. Se eu o tomo pela neurologia, eu reduzo a condição de coisa. Tem gente que leva a consequências bem mais amplas. Isso os caras depois até da fenomenologia, da filosofia da diferença, por exemplo, que vão falar até assim, que até as ciências mesmo, as humanas, nos reduzem à condição de coisa, que a gente é eternamente aberto ao possível. De qualquer forma, a nossa questão é compreender, então, que nós estamos pensando na possibilidade de trabalhar uma analítica da presença. Olha que coisa doida. A compreensão da nossa presença no mundo, que é marcada pelo tempo ou temporalidade, que é marcada pelo espaço ou espacialidade, e marcada também pelas tonalidades afetivas. Só para pegar esse termo do Dasein, da presença, vamos já levar para a situação de psicoterapia. Já é um termo muito rico, já é um termo assim, claro que com a ajuda de toda a teoria, já é um termo que pode nos ajudar a refletir muitas coisas. Quando a gente pensa, então, na possibilidade de uma analítica da presença, a gente parte da necessidade de procurarmos uma compreensão mais ampla, mais profunda, mais sólida do que é essa presença, do que é estarmos no mundo e estarmos com alguém. Porque também temos aí o ser com. Nós somos para o mundo, também somos para outras pessoas que são para nós nesse mundo. E na psicoterapia, então, com o psicoterapeuta, a psicoterapeuta bem preparado, preparada, engajado, e engajado na fenomenologia, principalmente por Merleau-Ponty, não é uma questão de engajamento, é político, eu sou engajado no movimento tal, não é isso. É que se engaja no mundo, né, que se engaja nas coisas que faz, que não é simplesmente levado pelo fluxo do cotidiano.
Então, se nossa presença está realmente ali, isso já produz diferença simplesmente porque na vida cotidiana, para o Heidegger, a gente acaba atuando como se estivéssemos desligados dessa presença no mundo. A gente esvazia esse nível dessa presença no mundo. Sabe quando uma pessoa com quem você está conversando parece que está ausente? Sabe essa sensação? É ruim, né? É desagradável. Da mesma forma, nós estamos no dia a dia. Aí tem uma crítica bem nietzschiana do Heidegger ao mundo moderno, ao mundo da técnica que ele fala, não é? Em que nós, ocupados em cuidarmos do nosso trabalho, da nossa sobrevivência, que é marcada por um trabalho impessoal, que é marcado por um trabalho em que já não há a ação da manufatura, a ação artesanal, é uma ação de mera reprodução. Né? O trabalho pré-moderno, ele era artesanal, ele sempre tinha a marca de quem fez. O trabalho moderno, ele é da indústria, então ele não tem a marca do indivíduo que trabalhou ali. Certo? A fábrica de sapatos produz 1 milhão de pares daquela marca que você tem, daquele modelo que você tem. O sapateiro de uma guilda do século XVII, ele produzia um par único, que você olhava e você falava aqui, esse aqui é o sapateiro ali do Largo da Batata, é aquele sapateiro que fez esse sapato porque eu identifico. O nosso trabalho tão marcado pela técnica, ele faz com que nós não nos identifiquemos com ele. E assim, o mundo da técnica vai tomando conta da nossa vida. O nosso existir fica apagado. É como se nós não estivéssemos presentes ali. Eu acho que um conceito interessante, por exemplo, uma ideia interessante para compreender isso, né? Eu lembro quando começou a ser mais popular o cartão de débito. E naquela explosão de consumo de uns 12, 14 anos atrás, assim, economia voando, aquela explosão de consumo. E eu lembro que eu reparei muito bem, assim, aí todo mundo começou a ter cartão de débito, eu resisti pra caramba a isso. Mas aí você repara como fica no dia a dia aquela frase vazia. Bom dia, nota fiscal paulista, crédito ou débito? E aí, então, nesses lugares, principalmente em que é rede, ali é o suprassumo da técnica, porque a rede de supermercados, a rede McDonald's, a rede Walmart, a rede Subway, a rede da Macintosh, né, da Apple. Eu sou velho, eu ainda chamo de Macintosh a Apple, olha só. Pressupõe uniformidade no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro onde eu vá, os McDonald's serão muito parecidos. E você perde as marcas de uma presença mais humana ali. Porque as pessoas são treinadas a atender de uma mesma forma, uniformemente. Você tem literalmente uniforme, certo? O cardápio vai ser muito parecido, você vai ter variações regionais, né? Então, por exemplo, eu lembro na Argentina, o McDonald's serve a tal da media luna. Nossa, super regionalizou o McDonald's, né? Na Índia tem McDonald's vegano, super regionalizou o McDonald's de certo, né? Então, assim, tudo isso, eu estou dando só alguns exemplos da perda da marca do indivíduo frente à técnica, da marca da nossa presença. Quem que me atendeu hoje quando eu fui no Mercado da Avenida? Sei lá, tem um crachá lá? Tem, né? Tipo, siga o padrão, siga o padrão. E se não seguir o padrão, aí o outro lado da moeda, as pessoas vão ficar bravas, as pessoas vão ficar irritadas. Não, eu quero você com um sorriso
de travar tua mandíbula de tanta dor, de você ficar 8 horas da jornada de trabalho sorrindo daquele jeito sem parar. E foda-se o indivíduo, né? Foda-se se a pessoa tá de saco cheio, se a pessoa acordou mal, se a pessoa tá com gastrite, tá com dor de cabeça, sei lá, se a pessoa perdeu o prazo de pagar as contas, aquele sorriso travado, aquele jeito de falar estereotipado e tal. Muito antes de existir Walmart ou qualquer outra coisa, esses caras como Heidegger já viam esse risco do mundo da técnica. Porque o mundo da técnica é esse mundo da uniformidade, em que você não se expressa. Então, a dimensão do existir fica comprometida. Em uma psicoterapia, então, aí óbvio que é uma concepção muito mais ampla do que meramente curar sofrimento, curar doenças. Em uma psicoterapia, então, antes de tudo, a gente precisa resgatar a presença. E como isso não é pouco? E como que isso não é pouco? Então, para não ficar muito... eu sempre faço esse esforço. Então, para a gente não ficar assim, só preso ao linguajar filosófico, que às vezes cai no risco de ficar muito abstraído e muito distante de uma possível prática, né? Nem no pior dos pesadelos pode haver um psicólogo, uma psicóloga que não está ali presente de verdade. Que está escutando, tipo, muito médico escuta. Que a gente sabe que é verdade, aquela história de nem olhar na cara, por exemplo, né? Que você vê que a pessoa não está presente completamente. Tem um corpo, tem uma pessoa que se expressa, que faz umas perguntas, mas essa presença plena, esse ser aí, né? Esse o ser que está aí. Eu estou pensando que a Bianca falou que o Dasein, né? O ser que está, esse ser aí, esse ser que está aí, este aí, né? Ele não está aí, né? A cabeça dele está a colar, as preocupações dele estão alhures. Gastei em português agora, hein? Estão em algum lugar por aí. A gente objetifica as pessoas, então, como se não houvesse alguém presente ali. É um corpo, ou é só um corpo, ou é só um corpo erótico, ou é só um corpo que trabalha, né? Foda-se o que você está passando hoje, foda-se que você está com medo do Covid, foda-se, trabalhe. Trabalhe e seja eficiente ainda por cima. Eu acho que o mais cruel ainda é quando esse trabalho seja eficiente, ainda vem assim. E ainda trabalhe feliz. E ainda trabalhe feliz. Se você trabalhar de cara amarrada, você também vai ser mandado embora. Saca? Não pode nem expressar o que você está sentindo de verdade, né? Que é essa destituição da presença do mundo da técnica. E aí, então, uma possível reflexão para uma prática de psicoterapia é, antes de tudo, que a gente esteja presente de verdade. Esteja presente de verdade. Às vezes a gente vai estar cansado. Às vezes a gente vai estar preocupado com outras coisas. É coisa que acontece, ok. Mas em primeiro lugar, então que a gente não seja, né, essa pessoa que objetifica o cliente, o paciente, que só vê ali na tua frente dinheiro. Psicólogo, a pessoa entra em contato, o psicólogo já faz as contas. Com mais esse, eu já vou ter tanto. A gente sobrevive atendendo. Quem é só clínico? Ok, tá certo. Você faz essa conta no fim do mês, você tem que fazer. Tive X esse mês. Lógico que você tem que fazer, você tem que pagar a conta, né? Enfim. Mas não é uma coisa assim também de objetificar a pessoa, de ver cifrão na frente. Sempre, então, com a consciência de, ali naquele momento, eu estou inteiramente presente, sem outras preocupações. A gente não está mais na fenomenologia transcendental, mas continua valendo a ideia da epoquê. Suspendo minhas questões, meus problemas, minhas dores, minhas contas para pagar, e eu estou aqui presente. E aí, com a psicoterapia, a gente vai clareando o que é meu, o que não é.
E como a gente expõe nossas questões na psicoterapia, aquele sentimento de urgência perde sentido. Que sentimento de urgência? Se a gente tem alguma questão que está latejando na nossa vida, fica aquele sentimento de urgência por resolver. Ou também acontece, tá, gente? Acontece com todo mundo em algum momento da vida, não se sinta mal por isso, não se julgue por isso. Você vai ouvir um problema do cliente, aqui na fenomenologia é cliente, tá? Você vai ouvir um problema do cliente, você vai falar assim: ai, meu Deus do céu, essa pessoa veio fazer terapia por causa disso. Eu tô gastando meu tempo por causa disso. Meu Deus. Vai ter dia. Vai ter dia que você vai que você vai comparar e falar assim: ai, mano, essa pessoa tá reclamando desse relacionamento tão lindo, maravilhoso, o meu meu tá tá um bagaço. O que essa pessoa tá reclamando? Ai, meu Deus do céu, olha esse marido, essa esposa, que amoroso que ele é. Meu esposo é um sacana. Você vai fazer essa comparação às vezes da sua vida. Acontece, não se culpe. Então, provavelmente, você está precisando dar mais atenção para isso não interferir na sua presença, para você estar ali presente completamente para ouvir aquela pessoa. Tem os lados mais práticos, tá? Tem algumas coisinhas que parecem pequenas, mas não são. Então, mais uma vez, detalhes bem práticos para vocês. Não vai atender em cima da hora, pelo amor de Deus. Você vai chegar apavorado, esbaforido, transpirando. Imagina aquele calor, você chegando, correndo, em cima da hora, faltando 3 minutos para você entrar na sala e atender, aí você está suando, você queria dar uma passada no banheiro para jogar uma água na cara, para retocar a maquiagem, você queria dar uma desafobada, né? Você queria abrir a porta, não, você vai correndo, a pessoa já está na sala de espera, você já, ai, oi, ai, meu Deus do céu, socorro. Ai. Então, assim, chega com tempo antes, principalmente se você divide o espaço, né? Então, lá no CEP, então chega adiantado, vê se está tudo no lugar, dá aquela arejada em si mesmo, toma aquela água, faz aquele xixizinho. Tem muita gente que fica tenso, já fala: ah, meu Deus, eu preciso fazer um xixi, eu preciso fazer um xixi. Aí, se você chegou correndo, não deu tempo do xixi, você vai ficar a sessão inteira assim: ai, meu Deus, o xixi, o xixi. Então, vai fazer um xixizinho, né? Enfim, tudo isso são coisas assim que ajudam você a estar relaxado, a estar tranquilo, assim. Estou aqui realmente ouvindo, não estou pensando lá. Estou pensando lá na outra coisa que eu fiquei de fazer, que eu não assinei, sei lá. Não, chega, organiza todas as coisas, tudo que tinha que ser feito antes foi feito? Ok. E, inclusive, não vejo muitos fazerem isso. E, inclusive, aquela olhadinha nas anotações. Precisa ler as anotações inteiras, né? Você está com um caso que é a 30ª sessão. Você não vai ler tudo. Mas, assim, olha no último atendimento, né? Olha, assim, dá uma arejada, assim, no que caso que é aquele. Até caso de repensar, assim, se atender um atrás do outro, só com 10 minutos de intervalo, se é o caso. Aí a gente cai na técnica no mau sentido, que o Heidegger fala. Aí vira linha de produção, aí vira Fordismo, aí vamos montar carro, uma peça em cima da outra, assim. Aí chega no quinto atendimento do dia, você nem sabe mais o que a pessoa está falando, você já está confundindo o José com a Maria, o Felipe com o Mário, o João com a Sabrina, e você nem sabe mais quem está falando o quê. Aí você vira assim, viu, mas e tua filha ficou como? Não, eu não tenho filha. Aí você, puta que o pariu, já queimei o filme aqui, já me moiou tudo aqui. Não, né? Não pode fazer essas coisas. Atendimento online. Atendimento online é a questão do momento. Eu achei ontem só um vídeo do Porta nos Fundos, que na verdade acho que é de 2019. É antiguinho, eu nunca tinha visto. Tirando sarro disso do atendimento online. E é engraçado mesmo, né? O psicólogo, ele tá com a esposa dele do lado, ele tira print da tela, ele ri de coisas que o cara fala, enfim. Coisas que realmente não devem ser feitas, né? Parece bobagem, mas não é. No estágio, eu sei que isso vai ser bem difícil para vocês,
Profissional, você tem que arrumar um lugar para isso. Profissional tem que arrumar um lugar para isso. Sabe? Eu divido o quarto com a minha irmã, ela sai na hora que eu for atender. O cacete, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Tem que ter um lugar só para isso. Como estagiário, eu sei que pode ficar complicado para alguns aí, mas, por favor, tentem de toda forma ter um lugar só para isso, que você atende, que você não corre o risco de ser interrompido, de ser interrompida. Então, tem que ter um espaço para você se dedicar a isso, tá? Que você tenha certeza que não vai ser interrompida, não vai... E que a gente está falando aqui da presença. Eu não posso ficar com o medo de ser interrompido atrapalhando eu acompanhar o raciocínio, esvaziando essa presença. Entendeu? Porque se eu estou aqui pensando, ai meu Deus, a qualquer momento alguém bate na porta, alguém... Não, não vai rolar, não vou prestar atenção, vai ficar, a pessoa percebe, então perde-se já algo aí no nosso atendimento, né? E além, é claro, da privacidade, da descrição, do sigilo. Tem essa questão também. Tem coisa que a gente acha que é óbvio, né? E sempre atender de fone de ouvido, pelo amor de Deus. Porque daí só você tá ouvindo, você tem certeza disso. Sobre as tonalidades afetivas, é um conceito muito bonito do Heidegger, que ele fala assim, que muitas vezes a nossa existência, que em certas situações, ou até mesmo em alguns períodos, a gente fica tomado por tonalidades afetivas. O que são tonalidades afetivas? É como o tom musical mesmo, que vai dar a base para a emoção que está sendo expressa ali. É diferente de emoção, tonalidade afetiva. As tonalidades afetivas, elas são facilmente perceptíveis na presença de alguém. Sacou? Um exemplo do próprio Heidegger. Aquelas pessoas que são a alegria da festa, que elas chegam em um lugar e parece que todo mundo se anima, aquela pessoa que parece que está sempre numa good vibe, assim, de verdade mesmo, alta astral, animada, né? Essa é uma tonalidade afetiva alegre. A tonalidade afetiva é algo que se transmite com a presença, que se transmite não, né? Acho que essa metáfora não serve. Que se comunica com a nossa presença. A nossa presença comunica a tonalidade afetiva predominante. Que aí ele fala de algumas tonalidades afetivas importantes, como o tédio. E o tédio está ligado a esse mundo da técnica, tá? Do nosso trabalho, do nosso cotidiano vazio, em que não há expressão da individualidade, em que tudo é uniformizado, sem sentido. A nossa tonalidade afetiva de estarmos preparados ou voltados para a morte, mas aí tem outras questões, teria que pegar um tempo para entrar nisso. Que a gente tem essa questão sempre voltada para a nossa morte, porque ela é a grande finitude de tudo. Não importa, e é muito interessante esse conceito, porque não importa em que você acredita. Porque, independentemente do que você acredita, esta vida acaba. Sacou? Esta acaba. Se você reencarna, se vai para o céu, para o inferno, esta acaba. Então, assim, nós estamos sempre voltados para essa possibilidade de finitude. E essa possibilidade da finitude vai ser repulsiva para a gente ou, em alguns momentos, vai ser atrativa. Mas a gente vai ter, então, a possibilidade de lidar com essas tonalidades afetivas, esses estados
que guiam nossas ações. Porque eles não são estados ônticos, como as vivências. Eles não são estados assim facilmente definíveis, alegre, triste. Eles dizem respeito de todo um engajamento do ser naquele momento. Isso é uma tonalidade afetiva do tédio. É como se tudo se arrastasse, tudo fosse muito parecido, tudo perdesse o sentido. A tonalidade afetiva aí, mais alegre, ou tem uma autora brasileira que vai falar sintonizada, a maneira sintonizada de existir, que parece que você está em sintonia com o mundo, parece que tudo se encaixa, tudo faz sentido, o cosmo conspira ao meu favor, aquele sentimento oceânico que outras linhas vão falar, não é que tudo se encaixa, agora tudo faz sentido na minha vida. Isso é a maneira sintonizada de existir, então a tonalidade afetiva, só que menos duradoura sempre. E as tonalidades afetivas, elas vão surgir, então, como esse pano de fundo das emoções, pano de fundo das ações das pessoas e até mesmo de contextos. As tonalidades afetivas, elas atingem, elas direcionam as ações em contextos. Essa produção do Heidegger, ela é, então, até aí o século... Ela vai até a década de 40, aproximadamente. Depois ele se interessa por outras coisas, se volta bastante para a literatura, por sinal. E a psicologia vai se apropriar de muita coisa, do Husserl, do Heidegger, do Merleau-Ponty e tal, mas aí tem um movimento de se estabelecer uma psicologia fundamentada na analítica da existência, que aí a gente vai com o Binswanger e o Medard Boss, que aí são psiquiatras que procuram na analítica da existência elementos mais interessantes, reflexões fundamentadas aí, que eles não encontram em outras coisas. São esses caras que fundam mesmo uma perspectiva de psicologia fenomenológico existencial junto com o Sartre. A gente sempre fala do Sartre, mas é que ele foi só filósofo. Ele foi filósofo, ele nunca foi um clínico. Esses caras que realmente clinicaram, né? Então, e o Heidegger colaborou com esses caras, né? Nos seminários de Zillikon, enfim. Ele ficou 10 anos indo para a Suíça, o Heidegger, dar seminários para um grupo de psiquiatras aí que estavam pensando, então, uma psicoterapia a partir da analítica da existência. Não foi simples, foi difícil, foi problemático, chegaram a desistir, mas isso daí surgiram reflexões muito interessantes sobre as possibilidades, então, que isso traz para a gente. A mais concreta delas, a mais simples, eu volto para o começo da nossa conversa aqui. Então, não ficar preso em psicopatologias, não ficar preso em estruturas da personalidade. Elas até ajudam a gente a entender alguma coisa, aquelas linhas que dialogam com a psicanálise, por exemplo. E o Jaspers foi o cara que inventou a psicopatologia também, mas o existir de uma pessoa diante de você é sempre muito mais que isso, né? A presença é sempre mais que isso. Tanto é que, eu lembro de falar de passagem no bimestre passado, mas tanto é que, então, ao trabalhar-se com estruturas clínicas para guiar um projeto terapêutico, para guiar a forma de lidar com aquele caso, a gente vai depois vendo que a pessoa é muito mais do que aquilo. Então, se, sei lá, só rapidinho dialogando lá com o bimestre passado, aqui é um caráter histérico. Ok, isso faz você desenhar uma forma de lidar com o caso. Mas conforme o tempo vai passando, a presença se revela muito mais que isso.
E aí você vai vendo que a pessoa não se limita a esse caráter, não se limita a essa estrutura de personalidade. Chega nesse ponto que a psicoterapia está bem avançada, já fica assim, ué, mas não era tal coisa essa pessoa? Mas então, a pessoa está se desfazendo das amarras que impediam ela de existir, que limitavam, que impossibilitavam ela de explorar as possibilidades de sua existência. Estava lá numa estrutura de personalidade. Estava lá empenhada em repetições, 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 repetições. Agora não está mais. Agora está ampliando possibilidades, agora está se abrindo, agora está descobrindo outras coisas. E aí até parece que aquela estrutura de personalidade bem rígida que a gente desenhou, que a gente estabeleceu, vai ampliando. Vai assim, ah, mas esses elementos são de outras estruturas. Mas então, por quê? A psicoterapia está andando e a pessoa está explorando as possibilidades do ser.